Olá, cabeleireiros e cabeleireiras de sucesso! Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do workshop de colorimetria básica. Esse workshop que é simplificando a colorimetria. Esta nossa quarta aula, eu vou revelar para você, então, um grande segredo do profissional cabeleireiro de sucesso. O profissional que realmente atinge níveis diferenciados de trabalho, de atendimento e que ganha muito dinheiro. Porque ele trabalha com o princípio da neutralização. Eu quero falar com você a partir de agora sobre este princípio, sobre este processo todo que é a neutralização. Então, esta é a nossa quarta aula. Não esqueça, nós temos mais 3 aulas que são muito importantes, então se você ainda não viu essas aulas, procure ver, tá? Porque nós vamos ter depois, na sequência, a quinta aula, que será a revisão geral de tudo isso, será a nossa grande aula. Então a quinta aula é uma aula imperdível que você vai ter na sequência desta aula aqui, tá bom? Então você hoje está participando da nossa quarta aula do workshop Simplificando a Colorimetria. Estou muito feliz e contente por você estar aqui comigo, lembrando que você já recebeu um material exclusivo. Se você não recebeu, vá lá na página Cabeleireiro de Sucesso no Facebook e manda uma mensagem para mim: João, eu ainda não recebi o meu e-book de colorimetria, meu e-book do workshop Simplificando a Colorimetria, que eu vou te enviar gratuitamente. É importante que você receba e você participe desse workshop lendo e estudando junto com este e-book que eu mesmo preparei para você. Se você ainda não me conhece, não sabe quem eu sou, de repente você está vendo pela primeira vez esta aula, eu me chamo João Miller, eu sou técnico educador, sou produtor aqui da página Cabeleireiro de Sucesso e trabalho há mais de 18 anos como cabeleireiro, há mais de 11 anos como educador técnico, e estou aqui realmente para te mostrar dicas com facilidade como trabalhar com a colorimetria. Por que eu resolvi criar esse workshop? Foi para você, profissional que tem dificuldade em colorimetria, e principalmente você, profissional iniciante, porque eu tenho recebido diariamente, quase que diariamente, eu tenho recebido muitas questões ali de profissionais iniciantes falando o seguinte: ah, João, eu me formei, e agora, João, eu não sei trabalhar com a colorimetria. João, eu acabei de sair do meu curso, eu fiz um curso ali de 6 meses, me formei, estou aqui com o certificado de cabeleireira, agora eu sou uma cabeleireira, mas eu não tenho aí, João, uma habilidade para trabalhar com as cores, eu tenho medos, eu tenho receios, eu tenho medo, por exemplo, de fazer de fazer loiros, como que eu posso trabalhar? Então esse workshop é simplificando a colorimetria para você, profissional iniciante, ou você que tenha dificuldades com a parte de colorimetria. Então eu quero te falar a partir de agora sobre 3 pontos importantes, que é a neutralização. Nós vamos falar sobre o princípio da neutralização, como que funciona, o que é a neutralização, como neutralizar cores quentes, e a dica de correção. Essa é a dica de ouro. Eu quero que você fique até o final dessa aula, porque é uma dica de ouro. Como corrigir usando uma técnica, chamamos de técnica ninja. Como corrigir um cabelo rápido, fácil. Aquele cabelo que a cliente chegou ali, ela nem estava esperando você fazer uma mágica, e você consegue fazer uma mágica. Você consegue corrigir esse cabelo, tá bom? Então fica comigo aí que eu vou te mostrar agora como que nós vamos fazer. O princípio da neutralização. Primeiramente, você tem que compreender o que é a neutralização. Neutralização, presta bastante atenção comigo. Neutralização é levar algo para o lado natural. Pense que o algo natural é algo bom, algo legal, algo tranquilo. Se você parar para observar, eu queria que você fizesse este teste. Se você trabalha aí numa cidade, num centro, onde tem bastante pessoas, vai para um supermercado, vai para um shopping, sente numa cadeira, um banquinho, enfim, ali, comece a observar, fique ali uns 10 minutos observando as pessoas, ou melhor, as mulheres. Comece a prestar atenção nos cabelos. Você vai observar que você vai encontrar ali, basicamente, mais ou menos uns 3 ou 4 grupos, tá? 3 a 4 grupos de pessoas, de mulheres diferentes. O primeiro grupo são as mulheres morenas, tá? Que você vai encontrar ali mulheres morenas. Vai ter pouca quantidade, menos quantidade, depende muito da região onde você vai estar. Então são mulheres que têm o cabelo mais escuros, dos castanhos para baixo.
castanho claro, castanho médio, castanho escuro, preto, tá? Então ali os tons mais castanhos, geralmente as cores naturais. Aí você vai ter um segundo grupo que são das loiras. Você vai ver também bastante mulheres loiras. Então você vai ver ali passando mulheres com mechas, com loiras, ou cabelo colorido de loiro. Aí entra um detalhe interessante, um terceiro grupo, que é a minoria, é muito pequeno, é o grupo dos cabelos com cores muito quentes. E agora também entra, nesse grupo também entra dos cabelos ousados. O que são cabelos ousados? Cabelos que tenham propostas de cores coloridas. Então os cabelos de cores quentes são os vermelhos, os acajus. Então você vai ver que é uma minoria, são poucas pessoas que trabalham com, que usam esse tipo de cabelo. Se você se sentar aí num shopping, se você olhar numa grande centro, você vai ver que tem um grupo de pessoas que tem cabelos naturais, castanhos, outros são de loiros, um grupo muito pequeno que tem o cabelo vermelho, ou o cabelo acaju, ou de repente o cabelo violeta, com os tons marsalas, se bem que está crescendo bastante essa procura. São os cabelos coloridos, mas é um grupo muito pequeno. Aí tem um quarto grupo. Olha só que interessante. Este quarto grupo vai ser a grande maioria. A grande maioria deste quarto grupo vai ser os cabelos nos tons beges. O que é o bege? Altura de 6, altura de 7, até mesmo alguns nas alturas de 8, tons de marrons, tons de chocolates, tons de caramelo, tons de madeira amadeirados. Observe que essas tonalidades são a grande maioria. Vocês vão observar, e eu queria que vocês fizessem essa experiência e relatassem para mim. Pode escrever aqui, ou me manda uma mensagem, ou escreva na página, ou até mesmo lá no grupo Cabeleireiro de Sucesso. Comente para mim essa experiência. Eu já fiz centenas de vezes essa experiência e eu tenho um dado muito interessante para comentar com você. A grande maioria, cerca de 70% das mulheres, elas preferem as tonalidades nessas alturas de tons, que são os tons beges, logo, os tons naturais. Observe aí que as clientes e as mulheres, elas se sentem mais confortável quando elas estão nessas alturas de tons naturais. É isso mesmo. Então, quando você pensar que você vai trabalhar com a neutralização, você tem que pensar que você vai levar para o estado natural, o estado bege, o estado loiro, o estado pode ser um loiro natural, pode ser um loiro médio, pode ser o tom marrom, pode ser o tom de bege, um tom caramelo, o doce de leite. Olha quantas propostas tem aí. Então eu queria que você pensasse nisso. Olha que interessante. A grande maioria, a grande fatia do mercado trabalha exatamente com o quê? Com o cabelo, usa o cabelo neutro, esse cabelo natural. Então eu queria que você, a partir de agora, prestasse bastante atenção o que é a neutralização. Porque você observa que você pode trabalhar com uma grande fatia do mercado, a partir do momento que você consegue compreender a neutralização. Quando a gente fala neutralização, a palavra neutralizar, ela pode ter várias ramificações. Desde neutralizar um pigmento, neutralizar uma ação de oxidação, de oxirredução, uma ação de lantionização, enfim. Tem vários processos dentro da colorimetria cosmética capilar que a gente trabalha com neutralização. Mas eu quero falar um pouquinho diferente, eu quero que você compreenda que eu vou falar aqui com você sobre a neutralização de cor. Também somente a neutralização de cor. É neste foco que a gente vai trabalhar hoje, nesta quarta aula. Então, o princípio da neutralização, como você acabou de ver, é levar para o estado natural, levar para o estado neutro. Quando você pega lá, por exemplo, uma estrela de Oslo ou um círculo cromático, lembrando que amanhã nós vamos fazer uma grande revisão de tudo isso e eu vou mostrar para você a estrela de Oslo e como você utiliza ela dentro do seu salão para ganhar dinheiro. Então, você vai observar o seguinte, imagina comigo, olha só isso aqui, ó. Você vai observar aqui que nós temos aqui um círculo cromático. Eu quero chamar a atenção aqui para você na seguinte situação. Nesse círculo cromático, começa ali no número 1, que é o azul, e você vai indo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está lá em cima, tá? Aí eu quero que você preste bastante atenção no seguinte situação. O número 1 é o azul. O número 5
é o vermelho. E o número 9 é o amarelo, tá? Isso aqui, na verdade, está apenas representando aqui numa escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então não pense que é... Ah, mas o 5, o vermelho não era o ponto 6, não é nada disso. Preste bastante atenção, fixe bastante na cor. Esqueça um pouco o número. Azul, amarelo e vermelho. Observe que ali ele faz um triângulo, tá? Esse triângulo mais com uma linha mais inteira, certo? Então nós temos ali a que nós chamamos de cores primárias. Azul, amarelo e vermelho. Essas três cores são as cores primárias. Por que primárias? Porque através das misturas destas cores, você consegue aí atingir e criar outras cores. Você vai criar as cores secundárias, terciárias, quaternárias, assim sucessivamente, conforme as misturas, certo? Porém, não existe hoje como misturar uma cor para criar o azul. Azul é azul, azul ele está presente na natureza. Vermelho é vermelho, vermelho está presente. Amarelo é o amarelo. Tá certo? Então, para que a gente possa entender, para simplificar a colorimetria, eu quero que você sempre entenda isso, que as cores primárias, azul, amarelo, vermelho também. Lembra da musiquinha? Quando a gente aprendia, quando era na criança? Então, azul, amarelo, vermelho também. Então, essas três cores primárias, através das misturas, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, mas eu quero que você entenda o seguinte, que quando você une essas três cores, azul, amarelo e vermelho, você vai criar uma cor neutra. E essa cor, ela fica dentro do círculo. E essa cor está representada pela cor marrom. Ou seja, toda vez que eu neutralizo, toda vez que eu formo uma perfeita neutralização, eu consigo atingir a cor marrom. Por isso que ela fica dentro do círculo, dentro da estrela e não fora como as outras, tá? Então essa é uma dica bem interessante. Como que eu vou neutralizar cores quentes? Como que eu utilizo? Então o princípio da neutralização é você trabalhar unindo as três cores primárias. Toda vez que você une as três cores primárias, você vai ter uma neutralização, certo? Até aí tudo bem. João, como que eu faço isso na prática? Na prática funciona da seguinte forma. Você pode ter cores quentes e cores frias. Para resumir, para deixar mais mastigadinho e simples para você, lembra que esse workshop é criado para você, cabeleireiro iniciante. Por isso que eu estou falando numa linguagem muito simples, para que você possa realmente entender com facilidade, tá? Então, se você, tá me vendo, mas eu já sei de tudo isso, ok, legal para você. Só que tem muitos profissionais hoje que muitas vezes saem de uma escola, saem de um curso de capacitação e não sabem fazer essas misturas, ou não compreende como fazer, porque infelizmente não tem uma formação. Eu não estou aqui falando mal de escola, não é nisso. Eu estou aqui relatando o que eu recebo diariamente. Eu quero receber cada vez mais comentários de pessoas, poxa, eu saí, eu estou formado, eu sei de tudo isso, eu não preciso desse workshop. Por que eu criei esse workshop? Porque eu senti a necessidade de muitos profissionais precisarem dessa informação. E através dessa informação eu acredito que eu posso tornar a vida dessas pessoas melhores. É por isso que eu estou fazendo isso gratuitamente, para que eu possa aí levar para você um conhecimento, ou pelo menos simplificar um pouco este conhecimento. Então, quando você for trabalhar num cabelo, eu quero que você entenda o seguinte, todo cabelo, toda vez que você pega um cabelo, tá? O cabelo ele tem o quê? Ele tem cores quentes. Então pensa comigo, toda vez que você for trabalhar com clareamento de cabelo, for promover clareamento no cabelo, você tem que pensar numa cor quente. O que é a cor quente? As cores quentes, dentro do círculo cromático, presta ali atenção, observa ali comigo, a partir do 5 ali, ó. O 5, 6, 7, 8 e o 9. Olha só, nós temos ali, ó, vermelho, vermelho, laranja, laranja, amarelo, laranja, amarelo. Olha que interessante. Então aqui eu tenho as cores quentes. O 5 e o 6 são cores bem quentes. O 7 é uma cor quente menos quente. E o 8 e o 9 são cores quentes menos quentes ainda. Deu para compreender? Quanto mais vermelho, mais quente é.
Quanto mais amarelo, menos quente é. Mas tudo é cor quente. Porém, tem intensidade a mais. Se você fosse, por exemplo, chegar perto de uma chama, quanto mais perto da chama, mais calor tem. Então imagina que tá ali um fogo, ali uma chama. Se você for chegando perto desse fogo, vai ficando mais quente. Se você for afastando um pouquinho mais, vai ficando mais frio. Aqui assim é quente. Aqui é muito quente. As cores vermelhas, vermelho-laranja e até mesmo laranja, são cores mais quentes, enquanto que o amarelo é uma cor menos quente, mas ainda tem aqui uma temperatura. O que significa isso? Cores quentes, elas vibram mais, elas resplandecem mais. Eu, na verdade, consigo ensinar com muito mais maestria dentro do curso fechado. Lógico que, como eu já comentei outras vezes, aqui é um workshop, eu estou dando apenas dicas para você. Então, às vezes, no curso eu consigo expressar com mais ênfase, mas só para que você entenda, cor quente resplandece mais. E como que você vai trabalhar com a neutralização das cores quentes? Todas as cores frias neutralizam as cores quentes. Se você pegar na sua tabela, na sua estrela, vamos pegar o exemplo aqui, ó. Esse material você tem lá no e-book, então você já tem lá a sua estrela de ouso no e-book. Você vai ter isso aqui, ó, tá? Você vai ter, aqui, ó. Você vai ter aqui, tá? A estrela. Observe que a estrela aqui, ó, eu vou ter 3 cores aqui, ó. Eu tenho violeta, eu tenho azul e eu tenho aqui o verde. Verde, azul, violeta. E em cima eu tenho amarelo, laranja e vermelho, tá? Então o que acontece? As cores quentes, elas estão opostas às cores frias na sua estrela. Amanhã eu vou falar com mais propriedade sobre a estrela de ouso, como que é formada e tal. Mas só para que você entenda, cor quente são as cores que estão presentes no nosso cabelo. Cores frias são as cores que a gente vai utilizar para neutralizar as cores quentes. Deu para entender agora? Então as cores quentes já estão aqui. Elas estão aqui dentro do nosso cabelo, aqui dentro. As cores frias é as que eu vou utilizar para neutralizar essas cores quentes. João, por que eu quero neutralizar cor quente? Porque os reflexos quentes são reflexos indesejados. Imagina só este cabelo aqui. Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. Este cabelo é de uma cliente que ela queria ficar bem loira, bem platinada. Se eu trabalhasse somente com uma coloração, eu não iria conseguir chegar no loiro que ela desejava. Então o que eu fiz? Eu tive que fazer uma descoloração, que é uma limpeza de pigmentos. Agora imagina se eu deixasse essa cliente embora desse jeito. Vocês concordam comigo que essa cliente ela ia me odiar? Porque o cabelo tá muito feio, tá uma cor de ovo, um laranja, um amarelo laranja, um laranjão aí. Este cabelo ele não tá legal. Então observe que este cabelo eu preciso fazer o quê? Eu preciso promover aí a neutralização. Olha que interessante. Então quando você trabalha com a neutralização, você consegue aí atingir resultados. Eu já vou mostrar o depois desse cabelo, tá? E vou falar o que eu fiz ali. Então imagina que você vai trabalhar com uma cliente, você tem que pensar que você não pode entregar ela com as cores quentes, porque as cores quentes são cores indesejadas. Nós precisamos sim promover a neutralização, principalmente se a cor é muito quente. Quais que são as cores muito quentes? Laranja e vermelho. Laranja e vermelho são cores muito quentes. E aí em 90% das situações, a gente precisa neutralizar esses casos, certo? Agora pensa comigo o seguinte, como fazer a neutralização das cores quentes? Então você aprendeu que o azul, o verde e o vermelho e o violeta, eles vão neutralizar as cores quentes. Por quê? Porque azul, verde e violeta são cores frias. E as cores frias, elas neutralizam as cores quentes. Então, uma dica de ouro, tá? Para você, profissional cabeleireiro iniciante. Toda vez que você for clarear um cabelo com coloração, clareie com cinza. O que é o cinza? Na coloração é o ponto 1. 8.1, 9.1, 7.1, 8.11, 7.11, 9.11, 9.01, tudo que tiver o número 1, que é o cinza, lógico que é importante você conhecer o seu produto e saber se o cinza, se o ponto 1 realmente é o cinza do seu produto, da sua coloração, porque existem algumas marcas que mudam essas numerações. Elas botam lá o ponto 1 como um ponto 4, o cinza como ponto 4, sei lá. Então tem que tomar bastante cuidado nesse aspecto. Mas em vias de regra, a grande maioria das marcas, elas utilizam como cinza o ponto 1. Ó, por exemplo aqui, ó.
Esta tabela aqui, ó. Acinzentados, tá? Até aqui, ó. Acinzentados. Os acinzentados são ponto 1. Ó, nós temos aqui, ó, 8.1, 10.1, 5.11, tá? Aqui eu tenho todos eles, ó, 6.11, 7.1, 6.1, 7.11, tá vendo? Ó, tudo é acinzentado, então é o ponto 1 que é o cinza. Então qual que é a regra? Clareie com cinza. Se você promover o clareamento com cinza, você vai estar fazendo o quê? Levando junto a cor cinza. A cor? Vamos lá, e me responde aí. A cor fria. E a cor fria vai fazer o quê? Vai neutralizar a cor quente. Aonde que está a cor quente? Dentro do nosso cabelo. Agora eu vou mostrar para você um exemplo bem prático. Este cabelo aqui é um cabelo que estava mais ou menos na altura de um castanho claro ali, louro escuro. Aí essa cliente, ela queria chegar na altura de um 12, tá? Ela queria chegar lá na altura de um 10, 12. Ou seja, bem platinado, aquele super clareador. Será que se eu pegasse somente um 10.11, ou, né, já que a gente aprendeu que tem que clarear com cinza, então eu vou pegar um 10.11, um 11.11, um 12.1, 12.11, sei lá. Eu pego um 12 ponto alguma coisa, um 12.11. Aí eu vou trabalhar com a X de 40 volumes. No cabelo na altura de 5, eu vou conseguir chegar até lá? Não vou. Por quê? Porque existe um princípio da ação de oxidação. Esse princípio funciona da seguinte forma. Quando você trabalha com oxidantes, os oxidantes eles revelam a cor e promovem clareamento. Isso para cabelos naturais. Cabelos coloridos, coloração não clareia coloração. Como a gente fala, tinta não clareia tinta. Então este cabelo aqui, ó, eu tive que fazer uma descoloração antes. Por quê? Presta bastante atenção. Porque o que acontece? Esse cabelo ele estava numa altura de 5. Para chegar até o 12, quantas alturas de tons eu vou ter que clarear? Vou ter que descolorir. Conta aí comigo. Do 5 para o 6 é 1. Do 6 para o 7, 2. Do 7 para o 8, 3. Do 8 para o 9, 4. Do 9 para o 10, 5. Do 10 para o 11, 6. Então eu precisava clarear 6 tons. 6 tons eu precisava promover de clareamento. Só que o que acontece? O oxidante de 40 volumes, ele só clareia 3 tons. Como assim, João? O oxidante só clareia 3 tons. Com coloração, ele só vai clarear 3 tons. Muita gente me pergunta, João, a minha cliente não quer mais fazer mecha, não quer ficar mais loira com descolorante, só quer usar coloração. Desculpa eu te dizer, te informar, mas não existe essa possibilidade, a não ser que você atinja somente 3 tons. Se você quiser clarear só 3 tons de clareamento, ok, perfeito. Agora, se a cliente quer chegar num tom platinado, um tom muito claro, só com coloração não vai dar. Não tem como. Não é eu que criei o produto, infelizmente não tem como. Por isso que existe a ferramenta certa para a situação correta. Então, neste caso aqui, o que eu fiz? Eu queria trabalhar com uma coloração. Eu queria trabalhar com uma coloração 11.11. Aí o que acontece? Essa cliente, se eu trabalhasse só com uma coloração 11.11, eu ia conseguir ali 3 ou 4 tons de clareamentos, mesmo usando 40 volumes. Então eu quero que você preste bastante atenção, você cabeleireiro iniciante. 20 volumes abre um tom. Se for muito fino o cabelo, até abre 2 tons. 30 volumes vai abrir 2 tons. E 40 volumes vai abrir 3 tons. Se for um cabelo muito fino, e isso para cabelos naturais, até ele abre 4 tons, 3 tons ou 2 tons, tá? Mas em vias de regra, você vai pensar da seguinte forma. 20 volumes clareia 1 tom, 30 volumes clareia 2 tons, 40 volumes clareia 3 tons e revela a cor. Todos os oxidantes são reveladores de cor. Tá? Só que a diferença é que quanto maior a concentração, isso daí dentro do curso de colorimetria básica eu te ensino como é que você faz, as misturas certas, como que faz para trabalhar com essa parte de coloração super clareadora e tudo mais. Isso tudo eu te ensino daí com mais propriedade lá. Mas para que você entenda aqui, neste caso, se eu fosse trabalhar com uma 11.11, eu não iria conseguir chegar lá no 11. Por quê? Se ela está na altura de 5, eu vou clarear do 5 para o 6, do 6 para o 7, do 7 para o 8. Eu vou chegar no máximo no louro claro.
E era o que isso que ela queria? Não. Por isso que eu fiz o quê? Eu tive que limpar o pigmento. Eu tive que atingir um processo de clareamento. E aí eu cheguei nessa tonalidade aqui. Eu fiz uma descoloração no cabelo dessa cliente e promovi essa cor. Essa cor, ela, na verdade, aqui na foto parece bem laranja. Mas lá ao vivo, é porque muda bastante de foto para foto. Mas ao vivo ele chegou na altura de 8, que é o fundo de clareamento laranja-amarelo ou amarelo-laranja. Então ele ficou no amarelo-laranja. Não foi a cor suficiente para chegar na altura do 10 ali que eu queria. Então, para promover o clareamento na altura de 10, o que eu precisava ainda? Eu precisava ainda de quantos tons? Conta aí comigo. Se eu estou na altura de 8, para chegar no 10, eu tenho que clarear quantos tons? Do 8 para o 9, do 9 para o 10. Então eu preciso pelo menos clarear mais 2 tons. Ah, João, como que se faz isso? Bota pó descolorante de novo no cabelo dela? É uma opção, só que danifica bastante o fio. Neste caso agora, eu posso continuar clareando com a coloração. E foi o que eu fiz. Eu peguei, no caso, uma 11.11 com oxidante. Qual que é o oxidante que clareia aí 3 tons? Ou melhor, eu precisava de 2 tons. Qual que é o que clareia de 2 tons? Aqui a gente acabou de falar agora. Se você fez uma anotação aí, se você está com papel e a caneta na mão, o que clareia 2 tons é o de 30 volumes. Então eu fiz o quê? Neste caso aqui, eu trabalhei fazendo uma coloração. Uma coloração com oxidante de 30 volumes. E aí eu deixei o tempo de pausa de uma coloração com oxidante de 30 volumes, no tempo de 45 minutos, 50 minutos. Enxaguei, e aí sim eu consegui atingir a tonalidade desejada. Olha só que interessante o cabelo que ficou. Então ficou nessa tonalidade maravilhosa. E era o que ela queria. Ela esperava essa tonalidade bem branca. Ela queria esse efeito bem clarinho, bem branquinho. Então a gente conseguiu atingir essa tonalidade. Mas eu conseguiria fazer isso usando somente a coloração com oxidante? Não. Eu usei do princípio da descoloração global, do princípio da colorimetria para poder fazer esse processo. E ainda eu trabalhei com a regra da neutralização. A neutralização diz o quê? Que a gente deve clarear com cinza. Então, se eu clareio com cinza, eu consigo neutralizar os reflexos quentes. Só que a neutralização não vai somente aí. Tem outras propostas para você trabalhar. Então, como que você faz para neutralizar as cores quentes? Você faz o processo para neutralizar as cores quentes é trabalhar com cores frias. Outro exemplo prático aqui. Espero que você esteja gostando e eu já vou responder a sua pergunta. Fique tranquila aí que eu já vou trazer a resposta à sua pergunta. Olha que interessante este caso. Eu já mostrei outras vezes esse cabelo, mas eu quero mostrar novamente este cabelo aqui para você. Este cabelo foi feito também uma descoloração global. Ele também está aqui numa altura de fundo de clareamento. Qual é o fundo de clareamento que está aí? Me responde rápido. Vai aparecer na tela para você. O fundo de clareamento é o 8. Fundo de clareamento 8. Então este fundo de clareamento, ele está numa altura de 8, que eu tenho laranjas e amarelos, quando eu enxergo laranja e amarelo. Olha a importância de a gente saber a função do laranja e o amarelo. E também de conhecer o nosso produto. Aí, neste caso desse cabelo, eu promovi uma neutralização. Neste caso, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma correção, né, neutralizando esses fios, trabalhando aqui com 3 cores. Eu trabalhei aqui com violeta, azul e verde, para poder neutralizar todas essas tonalidades. E eu usei ainda o mix azul junto. Eu usei ainda, né, quem estava presente lá. Mas como assim, João? Você colocou mix azul mais mix verde? Mas... Não, não, não. Não é isso. Eu trabalhei com uma coloração e dentro dessa coloração já tem o violeta, já tem o azul e também tem verde, um pouquinho de verde. Por isso que ela é chamada de pérola ou tons perolados. Agora você já sabe o que eu estou falando. Eu trabalhei com as séries .89. Então eu peguei esta coloração aqui, ó, dos perolados. Eu trabalhei com esta coloração aqui, ó. Tá? Essa coloração aqui, ó. Você vai ver aqui, ó, perolados. Eu trabalhei com este tom aqui, ó, que é o 8.89.
Mas por que 8,89? Porque eu estou na altura de 8. No caso anterior, eu fiz uma coloração super clareadora. Tá? Eu trabalhei com o dobro de oxidante, eu trabalhei com oxidante de 30 volumes. Neste caso aqui foi diferente. Neste caso eu fiz uma matização. Existem 3 processos que você pode trabalhar, 3 planos de ação, que é neutralização, matização ou tonalização. Neste caso aqui eu fiz uma matização neutralizando, olha só que interessante, uma matização neutralizando as cores quentes. Então o que eu fiz aqui? Eu usei do princípio que se eu estou na altura de tom, eu vou trabalhar com a mesma cor da altura de tom. Então eu fiz o quê? Eu trabalhei aqui com um oxidante, uma emulsão, tá? E trabalhei com 8,89 mais 1 centímetro de mix azul. Qual é a tonalidade que eu atingi? Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu ver aqui se tá no ponto. Ah, é aqui, ó. Muito bem. A tonalidade que ficou, olha que interessante que ficou esse cabelo. Esse cabelo, ele ficou um tom mais frio. Pode observar que ele está bem acinzentado. Lógico, isso é o que ela queria. Em primeiro lugar, era o que ela queria. E outra, depois, ela vai lavar e ele vai perder um pouco desse efeito do frio, tá? Mas aqui a gente conseguiu promover a neutralização das cores quentes. As cores quentes que estavam, que era o amarelo e que era o laranja, eu neutralizei com o quê? Com o violeta e com o azul. Só que eu ainda tinha um pouquinho de verde e eu ainda acentuei com o azul. Por isso que ele ficou bem cinza ali. Ah, mas ficou meio chumbado. Não, na verdade não. Depois ela lava e esse cabelo vai abrindo cada vez mais. É para dar acentuação nessa neutralização. São técnicas que eu consigo ensinar dentro do curso fechado. Mas eu quero que você entenda como que funciona o processo da neutralização. Por que hoje profissionais ganham dinheiro? Porque eles entendem o processo de neutralização. Então o que é a neutralização? É a união das 3 cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Você vai neutralizar a cor levando para o estado bege, o estado natural. A grande maioria das clientes hoje, elas usam tons beges. Um exemplo muito prático, a cliente chega no salão e ela pede para você assim, eu queria um tom mais bege. Qual que é a tonalidade que eu podia usar? Vamos supor que ela quer ficar na altura de um 6, um louro escuro. Eu trabalho muito, por exemplo, com 6,13. O 6,13 eu vou ter ali o cinza, que vai me ajudar a neutralizar, porque ele é uma cor fria, então ele me ajuda a neutralizar as cores quentes. Mas eu tenho um pouquinho de dourado, que vai dar no resultado final esse tom do marrom, também vai ajudar nesse efeito do marrom. Então observe que tem muitas propostas interessantes para trabalhar. O 7,13 eu trabalho bastante também, que dá aquele tom bege, aquele tom marronzinho natural. Então tem muitas propostas aí para a gente fazer. Então o princípio da neutralização é você usar cores frias para neutralizar as cores quentes. E como que você neutraliza as cores quentes? Identificando os fundos de clareamento. Se você está no fundo de clareamento laranja, você vai usar azul. Se você está no fundo de clareamento vermelho, você vai usar verde. Se você está com fundos de clareamentos amarelos, você pode usar o violeta para neutralizar estas cores. Lembrando que a neutralização sempre vai levar para o estado natural bege, que é o loiro, tá bom? Aí eu quero mostrar para você uma terceira dica, que é a dica de correção, que chama técnica ninja. Quando chega uma cliente no seu salão, imagine que essa cliente, eu vou mostrar aqui para você uma foto de uma cliente. Essa cliente chega no seu salão e tá com esse cabelo bem laranja. Esse cabelo bem manchado. Olha só que interessante é este cabelo, tá? Este cabelo, ele é um cabelo que ele está assim num tom, ele estava bem deplorável, tá? Esse cabelo. Esse cabelo ele estava com reflexos bem quentes. Você observa que tem uns tons marrons ali queimados, tem umas cores mais quentes, tem laranja, tem algumas mechinhas até mais platinadinhas ali, tem uma raiz ainda por fazer. Enfim, ele tá nessa combinação drástica de cor, né? Aí o que acontece? A cliente chega no seu salão assim, o cabelo todo manchado. Como que eu vou fazer essa correção? Você pode sugerir para ela uma técnica, e essa técnica eu ensino dentro do curso fechado, tá? Mas eu quero trazer aqui para você rapidamente. Lógico que no curso eu posso te explicar como é que você poderia usar ela com mais ênfase, dependendo de algumas variações. Mas em vias de regra, pensa o seguinte, se chega uma cliente como essa no seu salão, você tenta aqui identificar qual é o reflexo mais quente. Lembra que a gente falou das cores quentes? O vermelho é o mais quente,
laranja é o depois e o amarelo é o menos quente. Então desses três aqui, olha para o cabelo da cliente e veja qual que é o mais quente deles. Então vamos lá comigo. Você olhando para o cabelo dessa cliente, você vai ver ali, ó, qual deles que é o mais quente. Neste caso aqui eu não consigo ver muito vermelho, eu vejo marrons, eu vejo aqui laranjas, eu vejo amarelos e algumas mechas mais clarinhas. Então neste caso aqui, o reflexo mais quente é o laranja. Laranja eu estou no fundo de clareamento 7. Então o que eu vou usar? Eu vou usar 7.1. Tá? Mas do que eu vou usar? Se é de coloração, o que eu vou usar? Não, você vai usar tonalizante. A técnica ninja consiste da seguinte forma: você vai esfriar para clarear. Lembrando, o cabelo tem que ter saúde para fazer isso. Não adianta de nada você querer processar um cabelo quimicamente se esse cabelo não pode responder quimicamente. Então isso é muito importante. Existe uma avaliação técnica, é uma avaliação que eu ensino dentro do curso fechado, onde faz um diagnóstico digital, faz o laboratório de mechas também, mas dentro do diagnóstico digital a gente consegue ver e avaliar o fio. Aí, dependendo do cabelo, a gente vai ter que fazer um processo de tratamento, recuperação antes de proceder com a parte química. Então o que a gente pode fazer? Avaliando esse cabelo, eu vejo ali que ele está com reflexos quentes. Esses reflexos quentes, o mais quente é o laranja. Então eu levei ela para o lavatório, preparei, lavei o cabelo, passei o shampoo hidratante ali naquele cabelinho, preparei ali um tonalizante 7.1 com emulsão. Uma emulsão de 8 volumes, ótima. Né? Com tonalizante funciona perfeitamente, é ótimo, é o que você precisa, uma emulsão. Emulsão, menos de 10 volumes, 8 volumes um exemplo. Então você pode trabalhar com a emulsão. Apliquei no cabelo dessa cliente. Depois que eu apliquei em todo o cabelo dessa cliente, eu deixei de pausa ali 25 minutos. Enxaguei esse cabelo, hidratei esse cabelo. Levei o cabelo para a cadeira. Quando eu sequei esse cabelo, o cabelo escureceu, concordas comigo? Aonde tinha os reflexos quentes, ele esfriou. Aonde eu tinha que neutralizar as cores quentes, eu neutralizei, porque ele esfriou essas cores. Aí o que eu fiz? Eu criei um fundo. E a partir do momento que eu criei um fundo, eu consegui trabalhar aí neutralizando. Nesse cabelo até foi interessante que eu fiz o processo somente aqui, mais na raiz, assim. Eu fiz uma devolução, que a gente chama de devolução de fundo, a técnica, tá? Eu não cheguei a aplicar nas pontas, porque as pontas todas eu iricei e fiz mechas nas pontas. Então, como eu já ia clarear mesmo as pontas, eu não precisei me preocupar em neutralizar o reflexo quente, porque eu iria promover o clareamento aí, eu fazer uma limpeza já. Então eu fiz o quê? Mais ou menos uns 5 dedos aqui, ó. Eu fiz um processo de neutralização, promovendo a devolução de fundo e escurecendo, neutralizando essa cor quente que estava aqui. Toda essa parte da raiz. Deixa eu mostrar mais uma vez para você. Então toda essa parte da raiz, até mais ou menos ali a altura de uns 5, 6 dedos, mais ou menos até a linha da orelha, eu promovi essa proposta, devolução de fundo, que a gente chama. E aí depois... Ok, agora o que é a segunda parte? Depois que eu hidratei, tá tudo prontinho, sequinho. Agora eu faço o processo de clareamento. Qual é que a gente faz? Usando pó descolorante. Aí eu trabalhei com pó descolorante, com oxidante. Dependendo do cabelo você vai trabalhar com 30 volumes, com 20 volumes, com 10 volumes, com 40 volumes. Depende do cabelo, depende da técnica, depende do processo que você vai utilizar, né? Então depende muito do diagnóstico. Isso tudo eu ensino dentro do curso fechado, né? Eu observo que são muitas coisas que infelizmente eu não consigo trazer aqui no workshop, né? Nesse workshop para você. Mas tem muitas coisas que eu consigo e principalmente tirar dúvidas. Porque o curso fechado, eu tenho eu tenho um espaço do aluno onde o aluno tem um suporte técnico. O que é o suporte técnico? Ele vai lá e escreve a pergunta dele. E aí ele fica aguardando. Geralmente, durante a semana, eu consigo ver diariamente. Eu vou lá e já respondo. Pode acontecer de ele fazer uma pergunta na sexta-feira de noite, aí eu vou responder na segunda-feira, ou às vezes 2 dias depois ali. Mas geralmente eu respondo de um dia para o outro. Então, tudo que ele tem de dúvida relacionado ali ao curso, ele vai escrever embaixo e eu vou tirar. Olha só que bacana. E eu tenho esse suporte técnico. Então, é realmente assim, o profissional, além de poder baixar os e-books, o material exclusivo, ficar para ele com esse material, ele pode também tirar as suas dúvidas através do suporte técnico que eu, pessoalmente,
Eu não deixo ninguém fazer isso, eu mesmo faço isso, de toda a minha equipe, eu que faço essa parte. Porque eu realmente gosto de dar essa atenção para o profissional. E aí, o que eu fiz? Neste cabelo aqui, então, eu fiz um processo de mechas, e depois que ele abriu o fundo de clareamento ali, mais ou menos de um 8 para um 9, tá? Eu fiz a matização. Aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou, né? Eu já mostrei isso, inclusive, em outros workshops, em outras vezes, outras situações, já mostrei esse cabelo. Mas eu gosto de trazer o exemplo dele, por quê? Porque ele realmente, aí mostra como é importante o processo de neutralização. Você consegue ver aí a diferença do cabelo. Um cabelo que antes estava todo manchado, um cabelo antes que não tinha um fundo, agora você olha para a raiz desse cabelo, você consegue ver um fundo na raiz, a ponto, como eu comentei, eu fiz o processo bem clarinho, que era o que ela queria, e a gente conseguiu neutralizar aí. Aí você vai me perguntar o que eu usei. Eu usei as séries, como ela queria esse tom pérola, eu usei a série 89, tá? E o 89 eu consigo ali trabalhar, porque o 89 ele vai ter violeta, ele vai ter azul e ele tem um pouquinho de verde também. Então eu consigo fazer toda essa neutralização do processo de correção de cor. Então a dica da técnica ninja, ela é muito eficaz, porque você vai levar para o lavatório, vai tonalizar esse cabelo, ou parcialmente, ou total, dependendo do que você quiser. Lembrando que parcialmente você tem que tomar cuidado para não manchar. Existe uma técnica de aplicação, então tem que tomar bastante cuidado para ficar efeito esfumado. Senão você vai lá e aplica. Por exemplo, tem muitas clientes minhas de cabelo curto que vão fazendo coloração, mecha, coloração, pinto em casa e tal, aquela coisa toda. Chega o cabelo manchado, o cabelo ali desbotado. A gente faz a neutralização da técnica ninja, depois leva para a cadeira e faz uma coloração, faz mechas, enfim, faz o processo que deve ser feito. E aí a gente consegue fazer essa correção rápida, por isso que chama técnica ninja. Ah, João, mas depois vai desbotar antes que você fale isso. Pode sim desbotar depois, mas concorda que depois vai promover o crescimento. E aí você vai vir e vai conseguir fazer mechas de novo nesse cabelo, então fica mais tranquilo de trabalhar, tá bom? Pessoal, assim, eu quero só para finalizar esta aula, lembrando que nós temos a nossa quinta aula. Esta quinta aula é na sequência, eu vou fazer um aulão, vai ser um grande aulão, aonde eu vou pegar tudo isso que a gente falou e eu vou trazer todas as informações para que você aí não fique com nenhuma dúvida, para que você realmente aí tire todas as suas dúvidas e principalmente coloque na prática tudo isso que eu estou ensinando para você e possa aprender para ganhar dinheiro, para você realmente aí faturar mais no seu salão, para que você possa aí melhorar no seu trabalho. Eu recebo aí centenas de comentários. João, a partir do momento que eu comecei a participar aqui na página Cabeleireiro de Sucesso, eu vi que o meu trabalho melhorou, eu já fiz curso com você, ou meio diferente, você não fez, né, ainda o curso com a gente fechado, mas você já está aprendendo, e esse é o meu objetivo, por isso que eu criei esse workshop simplificando a colorimetria. Então você profissional iniciante, não esqueça que neutralizar é muito importante, eu quero te ensinar muito mais sobre técnicas de neutralização, eu quero que você realmente domine esse assunto, para que você se destaque no mercado. Mas para isso eu preciso te convidar, né, para você fazer parte da turma do curso fechado, aonde assim você vai ter mais entrosamento, mais ênfase e mais conteúdos ainda melhores como este. Espero que esse você já tenha gostando, tá bom, pessoal? Eu vou contar com você na próxima aula, já na quinta aula do workshop Simplificando a Colorimetria.